Ibovespa já sobe mais de 34% no ano e o índice de energia elétrica já sobe mais de 62% nesse ano. E aí, será que tem alguma elétrica ainda descontada? Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas principais elétricas e algumas que eu ainda acho que estão em preços atrativos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o PL do Ibovespa sem Petrobras e Vale. Mesmo com toda essa alta, o Ibovespa ainda segue barato. Lembrando que esse relatório do PTG foi do dia 14 de novembro. O PL atual já está um pouco maior devido a essa alta recente. Se vocês olharem, o PL atual do Ibovespa está em 9,7, um desvio padrão abaixo da sua média histórica, que é de 11,9. Então, poucas vezes isso aconteceu, como vocês podem ver, apenas na crise do subprime tivemos preços tão parecidos assim, se olharmos para o valuation do Ibovespa. E colocando Petro e Vale nessa conta, o Ibovespa estaria em 8,3, com a média de 10,5. Somente em 2016 e lá em 2005 e 2008 que aconteceu a mesma coisa. Então vocês podem ver que o Ibovespa também segue ainda bastante barato. E olhando aqui em base de dólar, que eu sempre destaco isso aqui para vocês, tinha muita turma aí, influenciador falando esqueça Ibovespa, invista só no mercado americano, e eu sempre destacava que o mercado é cíclico. Parem com essa bobagem. E esse ano todo mundo já está experimentando essa verdade. SP500 em dólar subiu 14,6%, enquanto Ibovespa subiu 52,6%. E obviamente que uma carteira de stock picking pode muitas vezes bater facilmente o Ibovespa, mas vocês conseguem observar que apenas o índice do Ibovespa dolarizado bateu com folga o S&P 500. Então aquela história de que Ibov morreu, parem de olhar para a bolsa brasileira, é uma tremenda bobagem e muitas vezes quem fala isso não sabe de nada sobre o mercado. E agora, olhando principalmente para a parte que mais importa nesse vídeo, que é a parte dos serviços básicos, que é o setor de energia elétrica, está incluso nisso, além do saneamento e telecom. Olhando para as médias históricas, o setor de serviços básicos tem uma média de 9,9 e atualmente ele está em 13,7 vezes de PL. Então, sim, muitas empresas de energia elétrica já estão em níveis extremamente caros e eu vou falar sobre algumas a seguir. A primeira empresa que eu vou destacar é a CEMIG. Eu já fiz vários vídeos falando da CEMIG, que muita gente desinformada estava fazendo vídeos falando que a CEMIG ia pagar aqueles 17% na época por conta de dividendos extraordinários que ela pagou no ano passado. E esses dividendos ainda não saíram desse histórico, porque o indicador de dividend yield pega os dividendos dos últimos 12 meses. Então, se é dos últimos 12 meses, ele olha apenas o passado. Então, aquele dividendo já foi, não é mais recorrente. E o dividendo recorrente da CEMIG, eu vou mostrar no final do vídeo, que gira em torno de 5 a 6% por conta do balanço atual, que está não tão bom por conta de altos investimentos, mas em breve esse dividendo deve ser limpo do balanço e as pessoas vão começar a ver que a CEMIG não paga mais 12,3, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui não é verdade. A CEMIG está pagando apenas quase 6% de dividend yield. Mas a empresa ainda segue com uma dívida controlada, como vocês podem ver aqui, de 1,8 vezes, e ela também entrega um certo crescimento, mas ela está num plano de investimentos fortes. E aqui vocês podem ver o payout que ficou em 98% e geralmente a CEMIG paga 50% de payout. Então isso aqui mostra claramente que existem efeitos recorrentes, principalmente nos dividendos. A próxima empresa é a Engie. No final do vídeo eu vou destacar todos os preços teto e dividendos de cada empresa. Agora, na Engie, vocês podem ver que a cotação agora já é de R$ 31 e antes ela estava cotada por volta de R$ 40. Então o que aconteceu, Thiago? A Engie teve uma forte bonificação de ações que aumenta a base acionária, então, consequentemente, diminui a cotação. Não acontece nada com o acionista, ele não ganha nada com isso, porque só aumenta a quantidade de ações que teria na mão dele, mas essas ações, consequentemente, vão valer menos, então fica elas por elas. Mas a Engie está seguindo um forte ciclo de investimentos, ela não está entregando um resultado tão bom quanto entregava no passado. Se vocês olharem aqui, principalmente pela parte do ROIC, o ROIC da Engie está com uma leve queda em relação ao seu histórico por conta dos altos investimentos que ainda não geraram frutos. E se olharmos o ROI atual da Engie está também em queda por conta desse alto endividamento que faz com que a empresa tenha um dano um pouco maior no seu lucro líquido e, consequentemente, no indicador ROI. Porque o ROI basicamente é dividir o lucro líquido dos últimos 12 meses pelo patrimônio líquido da empresa. Se o lucro líquido sofre, o ROI também vai sofrer. Mas segue sendo uma excelente empresa e no preço atual,
Eu diria que ela está no preço, eu não diria nem que ela está barata nem está cara, mas quem tem uma visão de médio a longo prazo, ela ainda segue uma excelente empresa. Mas vocês podem ver aqui também que a dívida líquida sobre a EBITDA dela já está na casa dos 3,13 vezes. É uma dívida relativamente alta, mas para o setor elétrico é uma dívida controlada. Essa dívida machuca um pouco a última linha, o lucro líquido, como eu destaquei para vocês. Eu acredito que para os próximos anos a gente vai conseguir controlar ainda mais essa dívida. Se vocês olharem, nunca no histórico dela teve uma dívida tão alta. Então existe esse risco adicional em relação à empresa. Por isso que o mercado está precificando ela praticamente no seu preço justo, e é isso. Porque antigamente o mercado tinha um prêmio de risco bem alto pela Engie, porque ela é uma empresa premium do setor de geração de energia. E agora, olhando para a Isa Energia, Isa Energia eu já destaquei em vários vídeos que ela está extremamente cara, principalmente por parte da sua receita, está atrelada a uma indenização que vai vencer nos próximos anos. Então eles vão perder praticamente 40% da sua receita e estão correndo atrás, investindo fortemente para manter grande parte dessa receita. E também, assim como outras empresas do setor de energia elétrica, ela está com uma dívida relativamente alta, precisando investir ainda mais por conta dessa queda do RBSE. Então a ISA tem esse problema aí de curto prazo, eu diria, nos próximos 4, 5 anos ela vai ter que lidar com esse problema e investir bastante. Então eu acredito que essa dívida pode crescer até em um patamar um pouco maior. Ou eles vão ter que reduzir ainda mais os dividendos que eles já estão cortando aos poucos. A ISA Energia atualmente paga por volta de 75% do seu lucro líquido em dividendos. Taesa também é uma empresa que eu já considero cara por conta da sua dívida e também dos altos investimentos que ela tem que fazer. Ela possui alguns projetos que vão vencer as suas concessões lá em 2030 a 2032, então ela também tem esse problema que ela está correndo atrás de novos projetos para repor essas receitas que podem ser perdidas. Obviamente que existe sim um mundo de renovação desses projetos, mas não tem como ter certeza e ela está correndo atrás disso para repor toda essa receita com um grande potencial de perda. Então, a Taesa é uma empresa que está mais endividada do que a Isa Energia, mas ela, como tem menos projetos agora no curto prazo, ela tem grandes chances de melhorar o seu lucro líquido, principalmente por conta de reajustes das suas tarifas da RAP, da sua receita anual permitida, e também por novos projetos em construção que já estão praticamente finalizados, entrando em operação. Eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre Taesa, que eu expliquei tudo isso com mais detalhes, para você conseguir entender um pouco mais. E a Taesa também continua pagando um yield bem próximo desse daqui, de quase 8%, por conta do seu payout, que gira em torno de 100% de payout em relação ao lucro líquido. Aqui está em 52% porque eles pegam o lucro líquido IFRS, que tem uma distorção em relação ao lucro líquido regulatório, que é de onde a empresa paga seus dividendos. Mas, na minha opinião, a Taesa, depois dessa alta forte, que é um short squeeze, o mercado estava totalmente vendido na empresa, ela teve um balanço melhor do que o esperado pelo mercado. Então, ocasionou essa alta forte por conta dos vendidos recomprando as ações da Taesa para fechar sua posição vendida. Então, aconteceu essa alta forte no papel. Auren Energia. Todos já sabem que o Barsi tem comprado bastante Auren Energia. A Auren Energia é uma empresa que já está na carteira do Barsi há muitos anos, assim como a AES Brasil antigamente. A AES Brasil eu tinha na minha carteira um tempo atrás. Infelizmente, ela se alavancou demais e teve problemas com seu endividamento. A dívida cresceu de uma forma muito elevada. E a Auren pegou essa dívida depois da sua fusão com a AES Brasil. E vocês podem ver que a dívida está em 7,79 vezes dívida líquida sobre EBITDA. É uma dívida extremamente alta, principalmente se a Selic continuar nos patamares atuais. Obviamente que existem grandes possibilidades de corte de juros para o próximo ano, mas é uma dívida extremamente alta. Então, esse é o risco maior do papel. Eu sei que muitas pessoas estão investindo por conta que o Barsi está investindo, mas você tem que lembrar que o Barsi já tem uma carteira extremamente consolidada, uma carteira que gera muito dividendo para ele, e muitas pessoas que seguem ele podem estar no início de sua jornada, então podem ficar até um pouco ansiosos pelo papel não andar, por conta que o papel não vai andar até ter bons resultados. Essa é a verdade. Ah, Thiago, mas então por que subiu? Subiu porque a dívida vem caindo aos poucos, mas ainda é uma dívida extremamente alta. E se a Selic não for cortada e o mercado reprecificar o papel como estava há meses atrás? É um risco a se correr.
Eu, pessoalmente, ficaria de fora desse papel. E é aquela história, essas empresas, elas vão ter ciclos onde elas vão dar outras oportunidades de compra. O investidor iniciante pode deixar uma, teoricamente, oportunidade dessa agora de um turnaround da empresa, que é um turnaround porque ela não está tendo um balanço bom, não está lucrando, ela está tendo um prejuízo por conta da alta dívida. Esse investidor, na minha visão, poderia deixar isso de lado por enquanto e daqui uns anos, com a empresa rodando, e tudo bem, subiu não sei quantos por cento, mas você vai estar com menos risco em relação à sua carteira, principalmente o risco de você vender se você perder a confiança na tese de investimento e não entender direito da tese e todos os outros motivos. Então, esse é um ponto de atenção para muitas pessoas que têm Aura Energia. Tem que ter paciência em empresas bastante alavancadas como ela. Muito cuidado com esse tipo de empresa. Agora a outra empresa é a Celesc, eu já falei da Celesc no último vídeo que eu falei sobre elétricas, e a Celesc, depois daquele último vídeo, já subiu mais de 25%. Eu falava que ela estava bastante barata, principalmente por novos reajustes confirmados das suas tarifas, que aumentariam o lucro da empresa em mais de 20% para o ano que vem, além de projetos entrando em operação. Na minha visão ali estava bem claro, eu até recomendei essa empresa para alguns clientes meus de consultoria, todos eles estão bastante felizes com a performance, que foi praticamente 20 e poucos por cento em um mês. Mas, lembrando que essa tese é sempre de investimento para médio e longo prazo. Eu nunca invisto em nada para o curto prazo, mas era apenas uma visão que eu tinha que essa empresa estava barata. E vocês podem ver que a dívida dela roda por volta de 2,37 vezes. Obviamente que existe uma parte da dívida que é por conta das suas despesas com seus funcionários públicos, que aumentam a dívida para casa dos 3,2 vezes mais ou menos. Mas é uma empresa que está com um ROI extremamente elevado, um PL projetado para o ano que vem na faixa dos 5 vezes, eu vou mostrar a seguir para vocês. Na minha visão, ainda continua uma empresa barata. Lembrando que ela deve pagar por volta de quase 8% de yield, na minha visão, segue ainda bastante descontada. E a última empresa é a CPFL Energia. Eu, pessoalmente, dormi no ponto em relação a essa empresa. Eu não olhei muitos detalhes em relação a ela e ela entregou um forte balanço com diminuição de inadimplência em relação às suas distribuidoras, aumento das suas tarifas em relação às distribuidoras, um balanço bem forte, principalmente em crescimento de EBITDA e por isso essa alta recente. O mercado viu que ele estava um pouco mais pessimista em relação ao papel, mas depois desse balanço ela já parece estar um pouco barata. Eu vou mostrar o meu preço teto a seguir para vocês. E é uma empresa que entrega há muito tempo um ROI extremamente elevado com um forte crescimento de receitas e lucro. E também, se olharmos para suas médias históricas em relação ao seu PL, o PL dos últimos anos seguiu bem baixo e eu sinceramente eu não olhava muito para a CPFL Energia, eu olhava para outras elétricas, essa aqui escapou de vez da minha visão. Mas acontece, no futuro próximo podemos ter outras oportunidades, mas eu vou mostrar para vocês que elas seguem um preço bom. E olhando aqui para preço teto e dividendos projetados para 2026, a primeira empresa é a Easy Energia. Vocês podem ver que pelos preços atuais ela não vai pagar nem 6% de yield por conta desse balanço ainda fraco, por conta dessa perda de receita pela perda da RBSE. Então, para o ano que vem ela já está numa casa de 12 vezes de PL, então vocês podem ver que é um PL bastante elevado para uma empresa de transmissão de energia que nem entrega tanto crescimento. E meu preço teto segue em R$ 22,00, 20% negativo de margem de segurança. Então, na minha visão, a Easy Energia é uma das elétricas mais caras da nossa bolsa. Então, vocês podem ver que realmente tem que ter coragem de comprar uma elétrica nesses preços. E a Taesa tinha feito um vídeo destacando o seu reajuste tarifário. Eu, pessoalmente, eu não achava que ela ia subir tão rápido assim. Acredito que o mercado ficou muito surpreso com aquele reajuste das suas RAPs e também a entrada de alguns projetos em operação, que também fizeram com que a empresa gerasse caixa e diminuísse um pouco a dívida no curto prazo. O que deve ter motivado principalmente aquele short squeeze e fez com que o papel saísse ali dos R$ 33,00, que foi o último vídeo que eu fiz, para a faixa dos R$ 42,00. A empresa, olhando para o ano que vem, ela deve entregar 8,68% de yield, isso aqui já contando com os projetos entrando em operação e também esse reajuste atual da sua RAP. O PL hoje de 11,53 vezes. Meu preço teto de R$ 36,00. Eu não olharia para a Taesa nesses preços, porque eu considero ela bastante cara, principalmente uma empresa bastante endividada, que tem altos investimentos para serem feitos, olhando para 2030 e 2032, sendo negociada
a quase 12 vezes lucro e ela nem entrega tanto crescimento assim, fora esses reajustes tarifários. Na minha visão, é uma boa empresa, mas não está no bom preço. E agora, olhando para as outras empresas, a Celesc, nos R$ 124 para 2026, ela pode entregar 6,18% de yield e para o ano que vem ela vai estar cotada a um PL de 5,67, um PL projetado. Então vocês podem ver que mesmo sendo uma estatal que possui alguns rolos e tudo mais, ela ainda segue uma empresa barata na nossa bolsa, mesmo depois de toda essa alta do setor elétrico e também a alta do Ibovespa. Eu reformulei meu preço teto para 132 depois do forte balanço. A mais segurança ainda está de 5,91%. CPFL Energia também. Eu mudei meu preço teto, eu melhorei meu preço teto depois da melhora do balanço e melhora das estimativas para a empresa, também agora para 52,51. E ela também vai pagar por volta de 6,39. Obviamente que é uma empresa mais cara em relação à Celesc, ela paga um payout maior, mas vocês podem ver que ela ainda é cotada a um PL de 10,41. É relativamente quase no preço, eu diria hoje, para uma empresa de distribuição de energia elétrica que ainda segue entregando bons crescimentos de lucro. E a CEMIG, como eu já destaco há bastante tempo, ano que vem 5,58% de dividend yield. O mercado já espera também uma queda no lucro da CEMIG por conta dos altos investimentos e também por conta da sua alavancagem estar crescendo num estágio mais acelerado. Então, o mercado já tem um olhar mais pessimista para os balanços do ano que vem da empresa. E o PL projetado para o ano que vem fica na casa de 8,5 vezes. O preço teto ainda segue em 10,25, 9% negativo de mais segurança. E agora a Engie, nos 30,91, ela deve entregar um dividendo por volta de 4,76%. Lembrando que a Engie reduziu seu payout por conta dos fortes investimentos. Antigamente, a Engie pagava por volta de quase 100% do seu payout em dividendos, mas ela teve uma redução por conta desses fortes investimentos. Ela está no PL de 11,97 vezes de preço sobre lucro, e para a qualidade da empresa e também o ROI que ela entrega e o crescimento, eu diria que é um PL praticamente no preço da empresa. Por isso que meu preço teto segue aqui em R$ 31 e quase não tem mais segurança. E aquela história, senhores, vocês viram, o Ibovespa sobe mais de 34% nesse ano. Vai chegar um momento que várias empresas vão perder o seu preço teto, vão perder sua margem de segurança. O que você pode fazer nesse momento? Muitas vezes fazer caixa ou tentar pegar, olhar para small caps, ou algumas empresas que ainda possuem uma margem de segurança. Porque é aquela história, você vai ter uma rentabilidade muito melhor, principalmente olhando para o curto prazo, principalmente se você conseguir pagar barato pelas suas posições. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você tem algumas dessas empresas que eu destaquei nesse vídeo. Comenta se você comprou alguma delas, se você vendeu alguma delas, para eu saber o que vocês vêm fazendo nas suas carteiras. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.